Amigos queridos, bom dia. Que Deus, nosso Pai, ilumine a nossa semana, nosso dia, nosso pensamento, nosso ser, para que nós possamos sentirmos emanados, fortalecidos pela irradiação do amor que Deus, nosso Pai, nos envia através ou por meio de tantos abnegados amigos espirituais. Que Jesus nos dê força, coragem e bom ânimo. Hoje nós vamos ler Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. É o item 6 do Evangelho. Nós vamos ler a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que o chamariam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, rogando ao Mestre o amparo para cada um de nós. Que nossa mente seja iluminada nesta manhã. Que os amigos e benfeitores espirituais nos assistam, trazendo para nós os recursos divinos que o mundo espiritual nos oferece, sensibilizando-nos cada dia e cada vez mais para que compreendamos o valor do amor, da compaixão, da benevolência e da tolerância. Que os espíritos bondosos possam nos agasalhar e que nossa Mãe Maria Santíssima esteja conosco, amparando os nossos propósitos e fortalecendo-nos para que sejamos firmes, amorosos e benevolentes para com nossos irmãos. Que assim seja. Amados irmãos, os Espíritos, na sua grandeza, vêm nos trazer instruções para que a gente possa avançar no nosso progresso, que é uma lei. Mas eu só posso avançar se eu aprender verdadeiramente a amar. Então, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, nós podemos perceber que essa afabilidade, essa doçura, essa benevolência ainda
não tem uma expressão maior no nosso espírito, mas sim já pequenas construções que vão fazer com que a gente compreenda a necessidade de sermos afáveis com os nossos irmãos. E que essa doçura não seja de palavras, mas seja de sentimentos verdadeiros. Que o nosso pensamento não seja de hipocrisia, para que a gente possa sentir a grandeza de toda essa movimentação de energias que nos compõe e que precisamos buscar no entendimento do Evangelho a importância de amarmos ao próximo, produzir a afabilidade e a doçura, que são formas de manifestar-se. Por isso que ele é para espíritos depurados, porque ora nós manifestamos de uma forma, ora manifestamos de outra. Ora sentimos afagados pelas vibrações amorosas, ora nos sentimos distante deles. Então é preciso que a gente não tenha ódio no coração, nem como homem e nem como espírito imortal. E nós vamos ver que muitas vezes nós lamentamos as nossas fraquezas, criticamos os erros dos nossos irmãos, mas sempre com moderação, sem essa maldade, sem essa animosidade, porque todos nós também a temos dentro de nós. E é preciso admitir que os espíritos verdadeiramente bons, eles não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas. E se concluirá que tudo o que denote de uma linguagem dos espíritos, falta de bondade, de benignidade, não pode provir de um bom espírito. Então, é preciso que a gente analise bem a forma como nós estamos dirigindo aos nossos irmãos. De que forma nós temos pensado no que seja esta afabilidade. E nós vamos ver que no exercício da afabilidade, da doçura, nós vamos atraindo a nosso favor a simpatia das pessoas, que vão compadecendo de todos e guardamos acima de tudo a boa vontade e a sinceridade do coração. É isso que nós precisamos pensar. É esse o critério essencial sobre a questão da afabilidade e da doçura. Existe uma mensagem do Emmanuel no livro Escrínio de Luz que ele chama Afabilidade. E eu vou até ler porque ela fala bem do que a lição nos fala. Auxilia o pântano e receberá a terra fecunda. Purifica a fonte poluída e recolherás a água potável. Silencia o barro escuro e encontrarás a argila preciosa ao teu vaso. Ajuda a sementeira frágil e terás a colheita feliz de amanhã. Lavra a pedra e terás valiosas utilidades. Aperfeiçoa a madeira bruta e exibirá preciosas peças de beleza e enriquecimento. Não desprezes o cascalho contundente, e nele identificarás a existência do ouro. Assim também não fujas à dor, porque a dor bem aproveitada é instrumento divino, através do qual verte para nós outros a corrente dos recursos celestes. Se desejas realização e vitória, dons e talentos no campo da própria vida, não te esqueças da necessidade de simpatia. Ajuda a todos. Busca entender tudo e tudo respeitar, e com o tempo perceberá que todos virão ao teu encontro, estendendo-te amparo e compreensão, para que subas livremente à grandeza da vida maior. Queridos irmãos, quando eu trouxe essa lição, é justamente porque essa afabilidade é para espíritos que estão já num patamar de diferente evolução do que a nossa. Mas Emmanuel nos escreve com a linguagem tão clara que nós também podemos alcançar a afabilidade, a doçura. Nós estamos vendo que o mundo está cheio de criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que vem daí esse estado de hipocrisia. São pessoas que aparecem brandas, mansas, mas nós não podemos contrariar,
porque se contrariarmos, ela revela verdadeiramente quem ela é. Então, eu convido a cada um a pensar de que forma você é, irmão. Porque não adianta eu falar que nós devemos ser, porque cada um de nós temos que desenvolver dentro de nós esta afabilidade, que começa com o nosso estado de compaixão para o nosso irmão. E é preciso que a gente possa compreender que, acima de tudo, eu preciso, muitas vezes, analisar qual é o desenvolvimento do meu pensamento no termo da pacificação. Porque o capítulo nos disse sobre bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Jesus, naquele momento do Calvário, em que ele olha para aquela multidão de trevas, de escuros, que estava todo representando no céu escuro, ele olha também para aqueles que ele ajudou e que ele não estavam. O que ele fala? É preciso que a gente reflita nas palavras de Jesus. Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E será que até hoje nós não vamos aprender o que estamos fazendo só com as aparências? Só com verdadeiros sorrisos falsos, que são cascas, capas que nós temos carregado? É preciso que a gente tenha uma tranquilidade, uma confiança, e não como o Evangelho nos fala, que muitas vezes eles nos mordem de acordo com a sua contrariedade. Nós temos que estar sempre, sempre nivelados numa sintonia de que eu não posso contrariar o outro, mesmo que ele esteja errado. Então, nós vamos ver que esse é o peso do orgulho que as pessoas carregam e do despotismo, que querem desforrar sempre o constrangimento. E fora de casa, eles não são assim. Fora de casa se impõem a si mesmo. Eles têm outra postura. E nós não podemos nos atrever a usar de uma autoridade para com os estranhos, chamando-os à ordem, chamando-os a ter força, sendo que nós não fazemos isso. É uma incoerência. E aqui o Evangelho nos disse: envaidece-se de poderem dizer, aqui mando eu e sou obedecido. Esse é o ponto máximo, né, da pessoa vaidosa, da pessoa egoísta. Aqui é o meu pedaço, aqui eu mando e todos têm que me obedecer. Só que o Evangelho, nessa mensagem de Lázaro, ele acrescenta que nós nunca pensamos e sou detestado, porque quando nós usamos deste poder e nós ferimos as pessoas, nós deixamos de ser mansos e pacíficos. Então, não basta dos lábios manem leite e mel, se o coração de algum modo está associado e à hipocrisia. Nós temos que pensar nisso tudo. Quanta hipocrisia! De sorrir para as pessoas, virando as costas, falamos mal dela. Então, nós precisamos ver que a afabilidade, a doçura, ela é um estado espiritual, é uma conquista do espírito. E ela vai nos ajudar não com as aparências, porque nós podemos enganar os homens, mas nós não enganamos a Deus. Então, é quando nós temos uma visão ou uma vivência de acordo com aquilo que as leis divinas nos pedem, nos ensinam, nós começamos a ter uma postura de fidelidade, uma postura de dignidade. E isso, muitas vezes, nós não podemos mantermos nesse estado de hora estamos lá fora uma coisa e dentro de casa outra vez, às vezes outra coisa, outra postura. Nós estamos no terceiro milênio e nós fomos convidados a reencarnar para que pudéssemos auxiliar os nossos irmãos, com o nosso exemplo,
com a nossa palavra, mas acima de tudo, com aquilo que nós verdadeiramente somos. E é por isso que Kardec nos mostra nesse item, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que nós nem sempre estamos tão pacificados quanto a aparência nos mostra. E é preciso que a gente venha buscar, diante de toda essa perturbação que ora nós enfrentamos, nós precisamos aprender a calar, a silenciar, mas também a esperar, no momento em que somos convidados a ajudar. E esse tempo é aquele tempo, gente, que acontece. Por exemplo, o tempo, ele amadurece o fruto. O fruto não pode ser comido sem que ele esteja maduro. Nós também somos um espírito que precisamos compreender a nossa essência. A evolução não dá saltos. Por isso, cada um de nós precisamos sentir o que seja verdadeiramente construirmos em nós um estado de brandura, de doçura, de afabilidade, para que nós possamos servir, auxiliar. Quando nós falamos de Jesus no final do seu momento na terra, quando ele vai, Pai, perdoai eles, será que nós faríamos isso? Talvez estivéssemos dizendo, né? Ô Pai, onde estão aqueles ingratos que eu ajudei tanto? Seria com cobrança. E Jesus não. Jesus, naquele momento, se torna um grande pacificador. Nós precisamos, então, de entender que qualquer tempestade levantada por nós, ela não vai trazer para nós nenhum benefício. Todos nós precisamos dominar as nossas aflições, as nossas dificuldades, tranquilizando a nossa vida em torno do trabalho, do bem e da caridade. Então, todos nós precisamos desenvolver dentro de nós a cultura da paz. E nessa cultura da paz, nós vamos aprender a respeitar as opiniões alheias, como nós tanto desejamos que também sejamos respeitados e que podemos manter com muito respeito a opinião dos outros, como eles pensam, como eles sentem. Devemos aprender a calar diante de algumas situações que, se a nossa palavra for colocada, muitas vezes não será bem recebida. Cultivar o prazer de servir é o papel de cada um de nós. Espíritas cristãos que temos aprendido que devemos semear o amor por toda a parte, entre amigos e inimigos, e jamais duvidar da vitória que o bem nos proporciona, porque o bem, ele vai me tornar um espírito pacificador. E aí nós vamos ter que ter a certeza de que a paz verdadeira não surge de forma externa, nem espontânea. Ela surge do esforço de cada um nas mudanças que vão enriquecer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que Jesus nos abençoe e que nessa manhã possamos receber dos amigos espirituais os recursos que tanto necessitamos para o passe. Amigos, voltemos os olhos para Jesus, para que possamos receber a troca de fluidos, de energias, que consubstancialize em nós um momento feliz de nossa vida. Que o passe restaure as nossas chagas, nossas dores, nossas inquietações. Que o passe nos traga paz, compreensão e muita alegria em nossos corações. Ó Jesus, fluidifica as nossas águas, transformando-as em medicamento para cada um de nós. Mestre querido,
Visite os nossos entes amados, familiares queridos que se encontram enfermos nos seus lares. Diminua a sua expectativa, da sua ansiedade. Traga-lhe compreensão, serenidade e confiança. Todos nós estamos amparados pelo seu amor. Cada dia é um dia. Trabalhemos hoje para que o amanhã seja o reflorir de nossas esperanças. Amigos, receba o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Que o nosso amado e querido Eurípides, esse caro professor, nos envolva nas suas vibrações. Muita luz, muito amor, irmãos. Que assim seja.